A graça é de graça, mas não é barata. Olá, espero que você esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao livro de Atos, hoje o capítulo 24. Mas antes de darmos prosseguimento ao nosso estudo, é necessário recordarmos aquilo que a gente já tem pedido, sugerido para você, que você leia a Bíblia toda. Para isso, nós temos indicado a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você curta esse áudio, curta esse vídeo e compartilhe também com seus amigos para que eles também venham ser edificados por esse vídeo. E temos sugerido que você participe de um dos nossos estudos. Às segundas-feiras, à tarde, a gente tem estudado o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, nós temos estudado o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, temos estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos. E no domingo, 1 Pedro. Então participe de um dos estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então, entrando agora no texto de hoje, Atos capítulo 24, eu quero ler a partir do versículo 22, que diz: Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: Basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Eu hoje quero começar então o estudo desse capítulo com um trecho do livro A Mensagem de Atos até os Confins da Terra, de John Stott. Nesse trecho, John Stott diz que, em geral, Paulo discorria sobre a fé em Cristo Jesus. Já que Drusila era judia, ele deve ter repetido os fatos ligados à vida, morte e ressurreição de Jesus, empregando os seus argumentos habituais para demonstrar que Jesus de Nazaré era o Cristo das Escrituras. Ele também deve ter apresentado Jesus não só como um personagem histórico e o cumprimento da profecia, mas também como Senhor e Salvador em que Félix e Drusila deveriam depositar a fé. Entretanto, Paulo nunca proclamou as boas novas num vácuo, mas sempre num contexto pessoal dos ouvintes. Assim, ele passou a discursar acerca da justiça, do domínio e do juízo vindouro. A maioria dos comentaristas relaciona a justiça à bem conhecida crueldade e opressão da qual Félix era culpado, e o domínio próprio à sua lascívia desenfreada que o levou e uniu a Drusila, enquanto o juízo vindouro seria o castigo inevitável por sua injustiça e imoralidade. Então, o John Stott ele vai trazer aqui uma possível é, uma possibilidade do motivo pelo qual Lucas ele destaca então a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo que Paulo estava discorrendo ali para Félix. O autor Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão que morreu ao final da Segunda Guerra Mundial, ele diz que a salvação ela é de graça,
mas ela não é barata. O custo para a nossa salvação foi muito grande, custou a vida do nosso Senhor e Salvador. E a gente já tem falado aqui repetidas vezes que a salvação ela é de graça. O sacrifício de Jesus é completo e não tem nada que a gente possa fazer para acrescentar na nossa salvação, porque o sacrifício de Jesus, ele é completo. O que acontece é que algumas pessoas, ao ouvirem essa mensagem do evangelho que é verdadeira, elas então não se preocupam mais com o estilo de vida, não se preocupam mais então em buscar ter uma vida reta, em buscar uma justiça. E é isso o que Lucas tá falando aqui nesse pequeno texto. Porque aqui no versículo 22 fala que Paulo tinha um bom conhecimento do caminho. O caminho aqui era como o cristianismo era chamado no início da igreja primitiva. Então, ele conhecia muito bem. Ele conhecia a mensagem. Ele tinha uma esposa que era judia. Na verdade, Félix tinha 3 esposas e uma delas, então, era essa judia, não é assim? E aí, então, o que que acontece? Por causa disso, ele tinha um bom conhecimento, mas o conhecimento, o fato de você saber essas coisas, não é suficiente para te salvar. O fato de você compreender a mensagem, e como diz Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que a mensagem do evangelho é louca, porque ela fala exatamente a respeito disso, que Jesus, ele morreu para te salvar, e essa morte dele na cruz é suficiente para te salvar. Mas as pessoas então querem, por se apaixonarem pelo mundo e buscar as coisas desse mundo, querem viver no mesmo padrão do mundo. E isso é um sinal de que você não foi alcançado por esse evangelho. Porque quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente muda a nossa atitude, mas a gente não muda a nossa atitude para que a gente venha ser salvo, não. A gente entende que o preço pago foi alto demais e a gente só demonstra gratidão pelo que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, e no versículo 23, Paulo termina falando: esse é o evangelho que eu, Paulo, sou ministro. Ele fala no versículo 21 que nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos. E aí no versículo 22 ele fala que Jesus nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É Jesus que nos torna santo. Como que ele vai nos tornando santo? Então, a pessoa do Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos compreendendo esse sacrifício e passamos a ser grato. Por isso que Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, ele vai falar que as 4 características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o que ela fala para fora, é o que ela fala para dentro, é o ser grato e o se sujeitar. E o ser grato tem a ver exatamente com essa nossa vida de santidade. Nós levamos uma vida de santidade por gratidão a Deus pelo que ele fez. Então é por gratidão a Deus que eu não roubo mais, é por gratidão a Deus que eu não adultero mais, é por gratidão a Deus que eu não tenho outros deuses, é por gratidão a Deus que eu honro meu pai e a minha mãe. Tudo parte da gratidão. Como nós começamos falando, citando Dietrich Bonhoeffer, a salvação ela é de graça, mas ela não é barata. Ela custou muito caro. Ela custou a vida do nosso Salvador. Então, que você, demonstrando gratidão
gratidão ao Senhor pelo que Ele fez, você precisa ter uma vida correta. A motivação do nosso coração, quando a gente busca não pecar, quando a gente busca nos relacionarmos com Deus, quando nós buscamos uma leitura da Bíblia, quando nós buscamos nos desdobrar estudando a palavra de Deus, é única e exclusivamente por gratidão. Essa é a motivação, o que nos motiva, o que nos leva a fazer isso. É a gratidão, porque nós compreendemos quem nós somos, o que nós merecíamos, o que Jesus fez por nós e o que passamos a ser a partir de então. Então, aqui, nesse caso, como o John Stott falou, Paulo estava falando pro Félix a respeito, então, da situação dele, a situação com relação à justiça, não é assim? Que ele vai falar no versículo 25, fala que Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, mostrando o que é ser justo, o que é praticar a justiça. Existem três formas de justiça que John Stott menciona no livro dele, O Sermão do Monte, que é a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. E aqui o que está sendo colocado em xeque aqui por Paulo para Félix é a justiça moral dele, principalmente a justiça moral dele. Por isso também ele vai falar a respeito do domínio próprio, porque ele precisa controlar as impulsões dele, porque a carne tem os desejos dela, mas cabe a nós dominá-la. Então, nós devemos então ter esse domínio próprio que é fruto do Espírito Santo e do juízo de Deus, a consequência para aquelas pessoas então que entendem essa condição de que tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Então, ele está falando, sendo um instrumento nas mãos de Deus para trazer o evangelho genuíno para Félix, para que Félix possa então se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Então, meu irmão, a minha mensagem para você é que você venha buscar essa santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, e que o Senhor te abençoe.